Amém, igreja. Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor. Feliz novamente por estar aqui trazendo a palavra do Senhor, a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Na preparação, desde o chamado até a preparação da palavra, é o peso espiritual de trazer a palavra do Senhor. Mas eu espero que o Senhor consiga ministrar através da minha vida no teu coração, conforme Ele conseguiu ministrar na minha vida. Amém? E eu quero pedir, primeiro que seja projetado, não, vou orar. Meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, estamos na Tua presença, ó Pai. Buscamos a Tua face nesse lugar, meu Pai querido. Doce Espírito Santo, Você já esteve conosco e nós te agradecemos, ó Pai querido. Te agradecemos, ó Pai, por essa doce presença. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, ó Pai querido. Ministra sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai querido. Que eu seja canal de bênção nesse lugar. Que eu seja, Senhor Jesus, usado para transmitir, ó Pai querido, a eles a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo é para o Senhor e tudo é pelo Senhor. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Amém. Não é o texto que nós vamos trabalhar essa noite, mas eu quero já que os irmãos projetem para mim Tiago 1:6. Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E a minha ministração começa falando de fé. E a última vez que eu preguei a palavra, eu falei de fé. E hoje nós vamos falar em 2 Reis, só que estudando a palavra, completamente de uma mulher tomada por fé. Nós vamos ver aqui no decorrer que sem fé é impossível dar um passo. E eu quero já que você projete para mim aí 2 Reis, no 4. E com certeza essa palavra você já ouviu, já foi ministrada, eu já fui ministrada com essa palavra, mas hoje Deus quer renovar no seu coração. Então, começa dizendo, e uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E aí começa a história toda desse 2 Reis. Esse capítulo conta a história de uma mulher que ela tem uma dívida. E que ela não consegue pagar essa dívida. E o marido dela morreu, então ela já tem um grande problema. Ela já tem uma perda, ela já tem uma lacuna na família dela. E ela não consegue preencher isso sozinha. Ela tem os filhos e ela não consegue. Então, ela vai em busca do profeta Eliseu. Ela vai falar com ele e conta a história dela. Meu marido morreu e eu fiquei com os meus filhos. E o texto aqui, você vai ver no decorrer do texto, que não fala que tinha ninguém para ajudar. O texto não cita ninguém para ajudar essa mulher. Ela é uma viúva e não cita vizinho, parente, não cita nenhuma pessoa que se achegue a ela e fala, eu vou te ajudar. Está difícil para você? Eu vou te ajudar. Então, chega o credor e ele tem direitos. Porque ela não paga, ela não consegue pagar a dívida dela. E existe uma liberalidade para que ele leve os filhos dela, para ser tomados como escravos, para pagar essa dívida que ela tem. Porque aquela mulher já não tem recursos mais, ela já não tem mais aonde buscar. E aí, no desespero dela, ela procura o profeta e fala, olha, eu estou nessa situação. Meu marido morreu, eu estou com os meus filhos, eu estou com os credores que querem levar meus filhos,
Eu já tenho um buraco enorme dentro da minha casa, que é o provedor da minha casa, que já não existe mais. Eu estou sozinha e estou nessa situação. Estou correndo o risco de perder os meus filhos. Aquela casa estava para se tornar um cativeiro, com a escravidão dos filhos. E ela tem um problema que é muito maior que ela. E problemas maiores trazem muito medo. E na nossa vida, problemas maiores nos trazem muito medo. Mas ele também nos lembra do nosso tamanho. Às vezes vem problemas sobre a nossa vida para nos lembrar do quanto nós dependemos de Deus. E às vezes os problemas vêm e colocam a gente no nosso devido lugar. Às vezes o problema é muito maior do que... Ele parece tão grande que nem o teu dinheiro resolve o problema. Nós temos tantas situações que existe o dinheiro e não existe o recurso para sarar o problema. No caso dela, era dívida. Mas existe tanta coisa que vem na nossa vida. E ele vem justamente para dizer, olha, a dependência é do Senhor. Muitas vezes vem nos trabalhar, vem nos fazer voltar para Deus. E a Bíblia não cita aqui amigo, parente, que esteja junto com ela. Então ela está num deserto, ela está na solidão. E você vai ter que lidar com problemas que são seus e de mais ninguém. Era o caso dela. Ela tinha os filhos, apesar da solidão, ela tinha os filhos junto com ela. Aqui, depois no texto, nós vamos ver que tinha vizinhos do lado dela. Mas ela estava sozinha. Porque ninguém, quando você estiver passando por um problema, ninguém vai conseguir entender a dimensão do seu problema. É quem está passando, e essa mulher estava passando pelo problema. E ela buscava resposta, ela buscava ajuda. E ela se encontrou com o profeta. E na ótica humana, ela não tinha o que fazer. Era um problema que não tinha como resolver. O valor, não se fala em valor, mas era algo que fugia ao alcance dela. Mas Deus sempre envia anjos. E no caso aqui, ela encontrou esse homem, profeta, que é a representação de Deus na terra. E toda vez que Deus queria se comunicar com o povo, ele usava os profetas. Feliz dela que teve um encontro com o profeta. E aí, eu quero te dizer assim, que diante do problema, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente recorre a situações, a gente se entrega a pessoas, a gente comenta com pessoas que não deve, que não pode te oferecer nada, e a gente esquece de Deus. E é inadmissível que a gente se comporte dessa forma, porque nós temos uma porta para bater. Como ela tinha uma porta para bater, era a única saída. E ela tinha, e nós também temos uma porta para bater. Nós temos Jesus. Ele é o nosso socorro. E eu quero que você projeta para mim Daniel 10. Eu vou ler. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão.
Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Eu vou ler tudo para que você entenda. Então, Daniel esteve triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Eu estudando esse texto, me veio forte essa passagem de Daniel, porque primeiro fala da grandeza de Deus. Quando ele contempla a beleza do Senhor, quando ele diz que ele não consegue ficar de pé diante da grandeza do Senhor, eu entendo o tanto que é a nossa dependência do Senhor. E às vezes nós nos colocamos tão soberbos, e para que eu vou precisar de Deus, e para que eu vou consultar Deus? E Daniel narra de forma tão linda. E depois aqui, ele tinha um pedido diante de Deus. Essa história aí vem contar que ele tinha um pedido. E o tempo passa, e a resposta não vem. E ali está falando que ele já estava 3 semanas. Ele já estava sem comer. Narra aqui o que é que se passava com ele. E aí ele fala, de repente, aquele ser branco e iluminado aparece e me diz: desde o primeiro dia em que você colocou a me clamar, eu desci com a resposta. E não foi no segundo dia não, tá? A palavra fala que desde o primeiro dia. Aí eu volto no texto, e é inadmissível que nós não sabemos em que porta bater. E tem tanta gente, tem tanto cristão perdido, e não sabe em que porta bater. Porque se coloca num patamar acima de Deus. Sabe? Até aqui está tudo certo, mas daqui para frente a vida é comigo. A minha dependência de Deus vai até aonde daqui para frente dá para ir sozinho. E eu não entendo que a gente consegue dar um passo sozinho. E essa mulher aqui é a prova de tudo isso. Ela não consegue fazer nada, até que ela encontra esse profeta. E aí nós vamos lá, continuando no 1 de 2 Reis. Aí ela vai até o homem de Deus. Ela conta que o marido morreu, e ela vai até o homem de Deus. E fala assim para ele.
E tu sabes que ele temia o Senhor. Isso é grandioso. Porque ela tem uma história aqui para contar. É terrível o momento dela. É terrível. O cenário é de morte, de dívida. É terrível. Mas ela tem uma história. Ela não é uma pessoa que se apresenta sem uma história. Fase atual dela, dívida. A história dela. Uma casa que temia ao Senhor, que teme ao Senhor, e casa de profeta. Então ela vai lá e fala, ó, tu sabes que meu marido te temia. Temia ao Senhor. E eu quero te dizer aqui, tem muita gente sem esperança. Porque está passando por um momento. E momento é fase. Ele passa. E tem muita gente desesperada. Diariamente, meu marido chega e me diz, tal coisa fechou. Fulano não sei o quê. Esse não está conseguindo. Aquele, tem muita gente desesperada. E eu quero te lembrar da tua história. Porque esse momento vai passar. E você tem uma história com Deus. Como? Ela tinha essa história para apresentar. Você pode estar vivendo o pior momento da tua vida. Mas você tem uma porta para bater. Nunca se esqueça disso. Você tem uma porta para bater. Domingo, nós estávamos aqui no culto. E eu gosto muito da palavra do Senhor. Mas eu gosto de exemplos hoje. Porque se nós formos ficar aqui, ó, no tempo de Jesus era assim, lá acontecia milagre, lá acontecia unção, lá. Não. Eu quero saber no tempo de hoje. Nós continuamos buscando isso para a nossa vida? Ou a gente está como um mero espectador, ouvindo a palavra e lendo e esperando sempre acontecer na vida do outro? E eu estava sentada. Meu marido levantou e veio trazer uma oferta. E eu virei ainda, a Kátia estava na minha frente. Eu falei, mas gente, nem me chamou. E foi assim. Ele levantou e veio. Aí ele chegou lá e ainda levou uma bronca. Falei, escuta, como que não me espera? Como não me chama? E ele sentou ali, fez um barulho no celular dele e ele olhou. Imediatamente que ele veio trazer uma oferta para o Senhor, uma cliente dele, e eu já falei sobre isso aqui na igreja, que ele vendia muito para ela, carro-chefe de venda. Entrou um ímpio no lugar, entrou uma representação do ímpio, e ele está lá até hoje. Mas vai cair por terra em nome de Jesus, porque o que é do servo do Senhor, ninguém toma. Eu acredito no tempo de Deus para todas as coisas. E nós temos orado muito para essas lojas, para essa pessoa, e nós temos orado muito. E ele tem visitado muito, ele tem buscado estratégias para trabalhar junto com ela. E levantado nas madrugadas para orar. E orado e apresentado ao Senhor. E o celular dele fez um barulhinho, ele olhou e ele viajou 20 dias. E ele já chegou faz uns 8, 10. E até então ele está em volta. Vamos fechar o pedido. Vamos, mandou de graça para ela ver. E é um cliente grande. E agora não deu, hoje não deu, não tive tempo. E o celular dele, a hora que ele trouxe a oferta, ele sentou. Ela falou assim, gostei, eu quero ver o produto que ele tinha mandado. Fazia tempo. Então eu quero te dizer que é para o tempo de hoje. Sabe, nós não precisamos ficar aqui presos na história dessa mulher. Porque está aqui para a gente viver isso hoje. Deus responde, e Deus responde. O meu irmão foi acometido por uma doença. Já pedi oração aqui na igreja e ele está com câncer. E os projetos dele para 2023 eram excelentes, aos olhos dele.
E ele saiu daqui, ele veio o fim do ano, ele já não estava muito bem, mas ele saiu daqui e falou, esse ano eu vou me reformar a baixinha, a mulher dele. Ele falou, meu filho casou, e agora é só nós, e agora eu vou dar uma caprichada, vou erguer aqui, vou não sei o quê, plantou cabelo, e a esposa ia arrumar aqui, ia arrumar ali, saíram cheios dos projetos. E ele chegou de volta em Cuiabá, ele teve a notícia do câncer. E eu conversando com ele, ele me disse assim, o que eu tinha para a minha vida era completamente diferente. O que Deus tem para a minha vida, eu vou enfrentar com Ele. E eu estou preparado para o que Deus quiser para a minha vida. E assim tem sido uma lição para a gente. O cuidado de Deus. Os médicos chegam e olham para ele e falam assim, e ele é servo do Senhor. E fala assim, diante do que você está fazendo, é maravilhoso ver como você está. Tem reação? Tem. Mas é mínima, perto do que ele teria que passar. Então eu quero te dizer que você tem uma porta para bater. Não se desespere com o teu momento. E às vezes você vai olhar para mim e vai dizer assim, irmã, mas meu passado não é tão bom assim. Eu não tenho essa história que essa mulher tem. Para chegar para o profeta e falar, ó, meu marido temia o Senhor. Essa casa aqui teme ao Senhor. E às vezes você vai olhar e falar, e eu vou dizer o que numa situação dessa? E o meu irmão, complementando, ele me usou a seguinte frase. Eu não temo nada, porque Deus tem promessa para a minha vida. Eu já ouvi promessas futuras de Deus sobre a minha vida. Então, como é bom quando você pode se agarrar nisso. Se as promessas vão se cumprir, não sei qual é o desígnio do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Ele está determinado a bater nessa porta até que ela se abra. E como essa mulher bateu na porta, com toda a esperança, porque ela não tinha mais nada para fazer. E, voltando para o texto, eu quero te dizer ainda que você não vai desistir de nada por causa do teu momento. E eu sei que se Deus está ministrando essa palavra, pessoas entraram aqui desesperadas, sem saída, pensando em desistir. E você não vai desistir de nada. Você não vai desistir da tua família, você não vai desistir do teu casamento, você não vai desistir da tua empresa. Você lutou tanto por essa empresa. Como é difícil chegar, abrir uma porta. E tem gente desistindo sem lutar. Tem gente achando que acabou. Não, é uma fase. Vai passar. Amém? Então, ele temia o Senhor, né? Ali no 2, passamos por 2. Ele temia o Senhor. Mas veio o credor querendo levar os filhos como escravos. E Eliseu pergunta para ela, como que eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ainda veio essa pergunta de Eliseu. E ela a situação dela era terrível. A ponto do credor querer levar os filhos, o que ela teria em casa? E ela responde, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E às vezes ela pode até ter pensado nesse momento aqui, poxa vida, mas eu estou diante do profeta, contando essa tragédia, meu marido morreu, o credor quer levar meus filhos e tudo, e ele vem perguntar o que eu tenho em casa? Não era muito mais fácil ele ver o que ele tem na casa dele para mim? Porque na minha casa eu não tenho nada. A provisão foi embora, o socorro foi embora. O credor estava na porta. Então disse Eliseu, no 3. Vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos.
mas peça muitas. E aí, ela pode não ter entendido nada, ou ela pode ter pensado, ele não entendeu nada. Ele não entendeu que eu não tenho nada. Mas o milagre dela ia sair dali de dentro da casa dela. Para que ninguém, nem um parente, nem um vizinho, ele podia ter, vai lá pedir ajuda, sabe? Vai lá na tua vizinhança, vai no teu parentesco, vai pedir ajuda. Mas para que ninguém usasse disso para dizer, não aconteceu porque eu ajudei. E milagre é com Deus. Não é à toa que tem o nome de milagre, não se explica. Milagre é com Deus. E nós estamos aqui para viver o milagre. E ele não tem explicação. E aqui não era para ninguém ajudar. Era para o milagre sair de dentro da casa dela. Da única coisa que tinha na casa dela. E aí ele fala assim, mas peça muitas vasilhas. E o que é muito? Ele não dá um número. Porque a palavra do Senhor não fala, pede 10, pede 20, pede 100. Ou pede 1000. Porque esse muito, depende muito da ótica que você olha para a tua vida. Porque se você tiver 10 reais, 100 é muito. Se você tiver 1000, 10 é nada. Então, depende do que você coloca na sua mente. Esse muito. Pode ter muita gente aqui dizendo, ouvindo essa palavra aqui, dizendo, mas não acredito mais nada disso, não. Sabe? Já foi, já deu. E Deus gosta de pessoas com expectativas. E quando Deus fala para ela pegar muitas peças, ela podia até ter olhado e falado, mas muito como? O muito aqui para mim é quanto? E lá foi ela. Eu quero te dizer para você, para de andar pela lógica da terra. Para de fazer os cálculos dessa terra. Andar pela lógica do céu. Nós somos uma família que estamos sendo mantidos pela lógica do céu. Desde quando a pandemia entrou, a minha casa foi abatida. Porque é comércio, porque é tudo. Mas em nenhum momento eu deixei de bater na porta. Em nenhum momento Deus deixou de nos ouvir. Em nenhum momento. E de nos amparar. Então você tem que ser meio doido. Você tem que ser meio... Se você for muito racional, você não vai, não. Você tem que esquecer. Na minha casa eu não ligo programa de televisão, jornal, eu não sei quanto tempo faz. Comprei uma TV nova e ainda falei, nossa, investimos um dinheiro à toa, porque não liga. Então, assim... Porque hoje em dia, a tal da influência é terrível. Essa mulher aqui podia ter olhado para a circunstância e falado, mas o cara aqui é doido. Eu já estou me apresentando aqui cheio de problema, ele quer que eu vou atrás dos meus vizinhos, me expor mais ainda, pedir vasilha, e eu vou ter que explicar para que são essas vasilhas, e os meus vizinhos vão olhar para mim e vão falar, você é doida? Pouquinho de azeite numa botija, você está achando que vai encher quantas vasilhas? Porque às vezes a gente olha, a gente conta nossos problemas, a gente conta nossas coisas para as pessoas e esquece que a pessoa não vive o que você vive com Deus. E você quer que ele tenha a reação que você tem diante das coisas, do sobrenatural. Porque você tem que ousar um pouco, viver o sobrenatural. Porque senão você não vai. E aí você chega e divide com uma pessoa que não vive o que você vive, que não recebeu a palavra que você recebeu. Que não vive na pegada que você vive. Que não tem ali, o face a face com Deus, joelho no chão, cabeça no pó. Não tem. E aí você vai lá e conta para ele, ele vai te desmotivar. Ele vai falar, mas peraí, mas que raio de vasilha é esse daqui? E aí,
Eu quero te lembrar só de uma coisa. Que quanto mais vaso, maior é o peso que você vai ter que suportar. E não adianta eu invejar quem tem muito vaso, tá? Porque tá cheio de gente aí para olhar para a vida dos outros e falar, ali tem muito vaso. Mas nunca se colocou para pagar o preço que você paga. De orações de madrugada, de entrega com Deus. E Ele te olha e deseja o que você tem, mas Ele não quer a entrega que você tem. Então, cuidado até com o que você pede para Deus. Quanto mais vaso, o peso é maior para carregar. E você tem que suportar. Calúnia e o que for. Quanto mais azeite, mais peso. E aí no 4, o profeta diz assim para ela. E depois, entre em casa com seus filhos. Feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher a vasilha que eles lhe traziam. E ali foi completamente por fé. Porque não foi de uma hora para outra que tudo encheu. Não aconteceu assim, passe de mágica. E a gente, quando se coloca diante de Deus, a gente quer passe de mágica. Tá? Eu. Não estou falando nem da igreja, estou falando de mim. Quantas vezes eu já olhei para o Senhor e disse, Senhor, até quando o Senhor vai esperar? Até quando o Senhor vai? Olha que abusado. Eu já falei. Não adianta eu vir aqui em cima e pregar uma coisa que eu não vivo. Diante da minha fraqueza, eu já falei isso para Deus. E pela fé, ela foi insistente. E ela foi insistente. E possivelmente, quando ela foi buscar essas vasilhas, as pessoas falavam, meu Deus, será que ela acredita que isso aí vai encher? Será que ela não pensa que isso é muito? Para que tanto? Porque são as pessoas que não andavam com ela. Não faziam parte da casa dela. E eu vou te dizer uma coisa, não espera a aprovação da terra não, para você viver milagre. Você tem que contrariar mesmo e ir na fé. Porque senão você não vive milagre. E aí o 6. E tem mais uma coisa que eu quero dizer, que eu até anotei. E aí, quando você bate, insistentemente, como ela bateu, chega uma hora que Deus vai começar a facilitar o processo. Chega uma hora que você vai olhar e vai falar, mas peraí, da onde agora? Já aconteceu comigo. Mas peraí, vai de uma hora para outra agora? Meu Deus. Que isso, Deus? Vai com calma. Porque diante do que você vive com o Senhor, Ele vai te ajudar. E o que você tanto pediu vai começar a derramar. E o 6 fala assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. E aí o azeite parou de correr. Então não foi a vasilha, não foi o azeite que acabou. Foram as vasilhas que acabaram. E foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse, vá, venda o azeite, paga suas dívidas, porque o credor tinha direitos. Isso não isenta ela viver um milagre de não pagar as dívidas. Vai lá e paga as tuas dívidas. E você e seus filhos, a bênção era para a casa toda, não era só para ela. Ainda poderão viver, e é viver, não é sobreviver, é viver dignamente do que sobrar. E nós temos, eu tenho pessoas próximas, que são grandes demais, que vivem sonho pequeno, que limitam o agir de Deus. Eu quero isso desse tamanho. Deus está lá prontinho, para e a pessoa está lá. É isso, limita o valor. Isso está bom.
E eu quero te dizer que você é grande demais para limitar o agir de Deus na tua vida. E esse vaso representa o que aqui nesse texto? A fé de uma mulher que acreditou em algo que não existia. É a fé de uma pessoa que ela se moveu por uma palavra. Ela teve uma palavra e ela se agarrou nela. E eu quero te dar a boa notícia, que os seus piores dias são os dias que você viverá os seus maiores milagres. Se você está olhando hoje para a situação e está falando, olha, não tem saída, bate na porta, que Jesus vai te dar. E eu não estou falando isso porque está escrito na palavra. E para mim seria suficiente, porque a palavra do Senhor é suficiente. Mas eu estou falando isso porque eu vivo isso no dia a dia. E eu já disse aqui uma vez que eu amo contar milagres. Eu amo contar milagres. Porque eu acho que é o que nos move. Um Deus vivo, presente. Não é o Deus da Bíblia. É o meu Deus. É o meu Deus que faz por mim. E eu estudando essa palavra, eu imaginei aqui que pessoas hoje entraram aqui debaixo de temor, de ameaça, de desespero. Mas assim, eu quero te dizer que Deus tem azeite multiplicando nesse lugar. E chegou o momento da gente parar de se emocionar com a palavra do Senhor. Sabe, a palavra é bonita, a irmã hoje pregou bonito. A irmã fala mais fácil. O pastor pregou bem. Olha, a palavra hoje eu fiquei motivada lá dentro, fiquei emocionada. Chegou a hora de você parar de se emocionar com a palavra e viver a palavra. Ela viveu a palavra. E você vai esperar chegar numa situação dessa para você viver a palavra? E uma outra coisa que Deus ministrou no meu coração. Eu vejo uma igreja hoje meio dormente. Diante de tantos feitos, de tantas coisas que o Senhor tem feito, de tanto mover que o Senhor tem feito, e tem um mover anunciado. A gente escuta essa palavra, vem um mover, vem um mover, vem um mover, e parece que as pessoas estão adormecidas para esse mover. A igreja está cheia de simpatizantes, de admiradores. Nossa, eu já ouvi isso muito. Nossa, aquela igreja que você frequenta, você posta os cultos, que igreja linda. Admirada. E eu sempre respondo, lindo é o que acontece lá dentro. Você precisa ir lá para você ver o que acontece lá dentro. Aquele templo não é nada diante do que Deus faz lá dentro. Da transformação de vida que Deus faz lá dentro. Então hoje nós estamos impactados com um templo, com beleza, com admiradores, com seguidores, sabe? Número de seguidores. E aonde estão os adoradores? E Deus busca verdadeiros adoradores como essa mulher, que pode virar e falar assim, olha, meu Senhor temia o Senhor, meu Senhor te servia, sabe, eu tenho uma história. Feliz de quem tem essa história. E eu vou repetir, se você não tem, se até aqui não foi tão bonito assim, é daqui para frente, tá? Deus vai escrever a tua história. Deus vai escrever uma nova história. Fica firme. Fica firme que a palavra aqui, o milagre não é só dela. O milagre é nosso. Que podemos estar aqui todo o dia. Se você quiser, você pode estar todos os dias na presença do Senhor, vivendo milagres. Amém, meu querido? É a palavra que eu tinha para vocês. Deus ministrou no meu coração essa palavra. E eu quero dizer que eu aprendo muito com ela. Porque é muito fácil quando a gente tem posses, quando a gente tem bens. Mas quando a gente está numa situação dessa daqui, que você vê que é você e Deus, e você vê que a porta
que você bate, a porta abre. Amém?